Olá pessoal, tudo bem? Sou Solano, professor de informática, bem-vindos a uma nova videoaula. Nessa videoaula eu quero falar do periférico que é amplamente usado, que é o teclado. Vou falar de todas as teclas e suas funcionalidades e principalmente aquelas teclas que são pouco usadas, mas que podem te ajudar muito no teu dia a dia, nos teus trabalhos, tá? Então fica aí, assiste o vídeo todo e no final deixa um comentário com o que você aprendeu, com o que você não sabia, que é bem importante ter esse retorno para nós. Então, pessoal, a melhor maneira da gente aprender como usar o teclado é na prática, é na tela do computador, né? Então, se você estiver assistindo esse vídeo no seu computador, no seu notebook, dá uma olhadinha no teclado, tente acompanhar. Eu vou colocar, além de falar da tecla, eu vou colocar uma imagem mostrando exatamente a localização da tecla, onde é que ela está. E também vou marcar essa tecla aí para você encontrar facilmente no seu teclado, né? E vamos começar pelo princípio, vamos começar pela tecla ESC. Tá aí a tecla ESC. A tecla ESC fica bem no cantinho aí do teclado e ela é a abreviatura de Escape, ou escapar, sair. Então, quando você abrir uma janelinha, aqui a tecla ESC remove, ela tira essa janela. Inclusive, no Word ou em qualquer programa que você abrir e você tiver uma janelinha aberta, pressionando a tecla ESC, então ela vai fechar. Então aqui a janelinha do salvar, salvar como, no momento em que eu pressionar a tecla ESC no cantinho da tela, ela some. Mais abaixo nós temos a tecla Tab. A tecla Tab, muitas vezes está escrito a palavra Tab, que é a abreviatura de tabulação, ou simplesmente tem duas setinhas, a de cima para a esquerda, a de baixo para a direita, e ela serve para dar uma tabulação, ou seja, para avançar o cursor de texto. Vejam aqui, vou aumentar um pouquinho a tela para ficar melhor, aqui no botão de zoom, né? Então eu tenho a página aqui, apertando a tecla Tab, o que acontece? O cursor avança, sempre de 8 em 8 espaços. Pressionando a tecla Backspace, vou falar dela depois, mas já vou aproveitar aqui, Backspace, o cursor retorna para o início. Então a tecla Tab, ela funciona tanto para avançar o cursor quando não existe texto, como para avançar o texto quando existir já alguma coisa feita aí, alguma coisa digitada. E no momento que eu tenho um texto e colocar o cursor no começo da linha, pressionando a tecla Tab, ele avança esse texto, dando uma margem maior na primeira linha. Então essa é a função da tecla Tab num texto. E se nós tivermos uma tabela, pessoal, então eu vou apertar aqui duas vezes a tecla Enter e vou colocar uma tabelinha rápida aqui. Se nós tivermos uma tabela, quem quiser ver como criar tabelas, dá uma olhada no meu outro vídeo que eu mostro como criar tabelas no Word, certo? Se nós estivermos numa tabela e apertamos a tecla Tab, o cursor pula para a próxima célula. Sempre vai pulando de célula em célula, e se chegar no final da tabela, não tem mais células, ele cria uma nova linha. Então vejam só a função da tecla Tab aqui dentro da tabela, né? Então, a tecla Tab serve tanto para avançar o texto e também para avançar para a próxima célula dentro de uma tabela, né? Então, se nós não quisermos que ele avance apenas 8 espaços, mas que ele avance mais para, vamos supor, 3 centímetros da nossa régua, nós vamos dar 2 cliques aqui no 3. O que acontece? Ele abre a caixinha de tabulação, nós temos aqui então 3 centímetros, já ficou uma marquinha de tabulação, nós vamos clicar OK. Pronto, nós adicionamos uma marca de tabulação aqui no 3. Agora eu quero mais uma no 8. 2 cliques aqui no 8. Aqui nós já temos a posição 8. Ok. Pressionando a tecla Tab, ele avança direto para o 8. Ou aqui para o 13 também. 13. Então, ele não pula mais de 8 em 8, mas para essas marcas de tabulação. Até uma ideia para fazer um próximo vídeo explicando como criar tabulações no Word, né? Agora não dá para se estender muito, então vamos para a próxima tecla, que é a tecla Caps Lock. Quando a tecla Caps Lock for acionada, aí a tecla Caps Lock, ela liga um LED no teclado
E todo o texto, a partir daí, todo o texto ficará maiúsculo. Todo o texto maiúsculo, né? Então, aqui falta um acentinho, vamos colocar. Todo o texto ficará maiúsculo. Todo o texto que for digitado a partir desse momento ficará maiúsculo. O que está minúsculo não muda. Se vocês tiverem um texto todo minúsculo e gostariam de transformar todo em maiúsculo, sem digitar de novo, podem vir aqui na caixinha de transformar minúsculas e maiúsculas e clicar aqui, ó, tudo maiúsculo. Da mesma forma, se vocês receberem um texto por e-mail, copiado da internet e ele estiver todo maiúsculo, vocês podem inverter aqui a primeira letra de cada frase em maiúsculo. E aí então ele transforma o texto, não precisa digitar tudo de novo. Próxima tecla é a tecla Shift. Tá aí a tecla Shift. A tecla Shift permite acessar a segunda função das teclas. Então eu vou digitar aqui um contato, o e-mail da pessoa. Eu vou botar aqui o João. Eu preciso botar o arroba. O arroba está na parte superior da tecla, onde tem o número 2. Shift e o 2. Aparece então o arroba e não o número 2. E aí então nós vamos escrever um e-mail para ele. Tá aí então o e-mail do João, né, com o arroba. Da mesma forma, se vocês precisarem colocar um cifrão, quando escreverem alguns valores em reais, é só digitar o R maiúsculo, Shift e o 4. Aparece então o cifrão e não o número 4, certo? Todas as teclas que tenham uma segunda função na parte superior, essa segunda função ela é ativada ou digitada utilizando a tecla Shift, certo? Funciona também com a porcentagem, 10%. Então, tecla Shift, segunda função da tecla. Também a tecla Shift serve para colocar uma letra em maiúsculo no início da frase. Vocês podem pressionar a tecla Shift, deixar apertada, e a letra A fica maiúscula. Então nós vamos continuar nosso texto. Pronto, nossa letra A ficou maiúscula, certo? Quando a gente precisa só de uma letra maiúscula, nós não ligamos o Caps Lock, mas pressionamos a tecla Shift e a letra, então, que nós queremos maiúscula, certo? Tecla Ctrl. A tecla Ctrl está escrito aí somente CTRL. A tecla Ctrl serve para atalhos. Assim como a tecla Shift também serve para atalhos, a Ctrl não funciona sozinha. Se vocês pressionarem a tecla Ctrl sozinha, não vai acontecer nada. Ela precisa de uma outra tecla para uma combinação e executar alguns atalhos. Então, se nós pressionarmos aqui Ctrl, mantendo pressionada, e a letra Z, ele retorna, ele vai desfazendo alguns comandos que foram feitos recentemente, certo? Se nós pressionarmos Ctrl S, ele aplica o sublinhado. Se a gente pressionar então Ctrl B, ele salva nosso texto. Então, a tecla Ctrl precisa de outra tecla para executar alguns comandos. É claro que nós não vamos decorar esses comandos todos, mas na medida que nós vamos trabalhando, nós vamos então guardando esses atalhos que favorecem, que nos ajuda bastante a agilizar nossas rotinas, né? Então, tecla Ctrl serve para atalhos. A tecla FN, importante destacar que nem todos os teclados têm essa tecla, FN, ela está em azul, ela executa os comandos que estão em azul nas teclas, certo? Nesse teclado em específico, nós temos algumas teclas em azul, que é o print screen, por exemplo. Então, o comando print screen, ele vai ser executado somente com a tecla FN acionada, certo? E para que serve o print screen? Serve para capturar uma tela. Se eu quiser capturar uma tela, para enviar por e-mail, para salvar, para pintar, para imprimir, eu posso pressionar a tecla FN e logo em seguida, deixar ela pressionada, né? E logo em seguida, pressionar a tecla print screen. Então, copia toda a minha janela dentro do computador, copia tudo para memória. Mais uma tecla, então, a tecla com o logotipo do Windows. A tecla com esse logo, ela vai abrir o menu iniciar, certo? Onde é que tem a bolinha? Aqui no caso, o Windows 10 vai abrir a janelinha. Então,
Essa tecla é um atalho. Ao invés de clicar no botão iniciar, nós pressionamos a tecla que tem o Windows. Para sair, ESC. Lembra da ESC? ESC fecha essa janela. A tecla Alt, assim como a tecla Ctrl e Shift, também serve para atalhos. Então, sozinha ela não executa nada. Ela sempre vai precisar de outra tecla para executar um atalho, certo? Barra de espaço, ela vai então vai dar um espaço maior entre as palavras, entre as letras, mas sempre recomendo nas aulas de Word e qualquer programa que use texto para aplicar somente um espaço entre as palavras. A tecla Alt, vou dar uma apagadinha aqui, bom que vocês estão acompanhando. A tecla Alt GR, que está à direita da barra de espaço, ela aciona a terceira função das teclas, certo? Então, no momento que eu tenho que escrever primeira, eu vou colocar o número 1, vou pressionar Alt GR e vou apertar a tecla que tem o A com o tracinho embaixo, certo? Segundo Alt GR e o símbolozinho de segundo. Da mesma forma, então, quando nós quisermos escrever temperaturas, nós vamos colocar a temperatura. Hoje está fazendo 6 graus. Vou pressionar o Alt GR, a tecla com a bolinha. Está então 6 graus, friozinho. Daí a terceira função da tecla. Vou dar uma dica legal. Se vocês quiserem escrever primeira, podem colocar um A, segundo um O, e simplesmente dando um espaço, ele já coloca o símbolo automaticamente. Só funciona no Word. Algumas teclas se repetem. A tecla FN também está à direita da barra de espaço, é a mesma função da tecla da esquerda. Outra tecla com uma janelinha, um quadradinho, no momento que é apertada, equivale a clicar com o botão direito do mouse. Equivale a clicar com o botão direito. E se nós quisermos navegar entre as opções, nós podemos usar as setinhas de direção, as teclas que têm as flechinhas, e a tecla ESC novamente remove então essa janelinha. Tecla Ctrl e Shift desse lado, funciona do lado direito, funciona exatamente como as do lado esquerdo, uma questão de usar, né, as mãos. A tecla Enter, ela serve para criar uma nova linha de texto, então nós empurramos o texto para baixo. Tecla Backspace, que está logo acima, ela remove uma linha e vai apagando o texto, se houver texto. Então, vai retrocedendo e vai apagando o texto, até chegar no início da página, onde não há mais onde recuar, fica paradinha ali. Certo? Então, essa é a tecla Backspace, que traduzindo significa um espaço para trás. As teclas de função. Olha aí as teclas de função, gente. Começando pelo F1 até o F12. Teclas de função, elas têm uma função diferente em cada programa. Varia. No Photoshop, a tecla F4 tem uma função, no CorelDRAW tem outra função, no Word tem outra função, então não temos como especificar a função exata de cada tecla, porque varia em cada programa. A exceção é a tecla F1, que geralmente abre a ajuda do programa. Então, quando nós pressionarmos a tecla F1, veja o que acontece, abriu a ajuda do Word. É uma exceção, as outras não, as outras variam de programa para programa. Então, nesse caso, nós temos que testar e ver qual é a funcionalidade da tecla em cada programa. A tecla Home, ela vai levar o cursor para o começo da linha. Então, se nós estivermos lá no meio da linha e precisarmos voltar para o começo, tecla Home. Tecla End para o final da linha. Então, pressionem a tecla End se vocês precisarem ir navegando rápido para o final da linha. Tecla Page Down vai rolar o texto uma página para baixo. E a tecla Page Up, uma página para cima. Vamos testar a tecla Delete? Tecla Backspace, como nós vimos antes, retorna e vai apagando o texto. Tecla Delete, ao invés de retornar o cursor fica parada e o texto retorna e vai sendo apagado. Tecla Numlock, que significa Number Lock. Se a tecla Numlock está ligada, liga uma luzinha, um LED aí no teclado, e quando nós digitarmos, aparece o número 7, número 8, do bloco numérico.
número 9. Se a tecla Numlock estiver desligada, o que acontece? Funciona não os números, mas a outra função, que é flechinha para cima, flechinha para baixo, flechinha para esquerda e para direita, tecla Home, tecla End, certo? Então, geralmente nós deixamos o Numlock ligado para que funcione os números aqui do bloco numérico. Quando você for digitar um texto, não se preocupem com a formatação. Ao digitar o texto, apenas coloquem letras maiúsculas onde necessário, coloquem os espaços, confiram a ortografia, se vocês estão escrevendo corretamente, mas não se preocupem com colocar cores aqui, né? Não se preocupem em colocar centralizado, não se preocupem em colocar tamanho de letras, certo? Façam toda a digitação primeiro e no final façam a formatação do texto. Ao digitar um texto, digitem alguns parágrafos e salvem. Não esperem para salvar no final, porque a gente sabe que pode dar uma queda de energia elétrica, o nosso computador pode travar, nosso programa pode fechar inesperadamente. Então, façam a digitação de uma parte do texto, cliquem no disquetezinho aqui, ou em arquivo, salvar ou salvar como, né? Primeira vez tanto faz. Escolha o local onde vocês vão salvar. Eu vou salvar aqui, por exemplo, na minha pastinha de documentos. E vou salvar meu texto. Escolham um nome apropriado. A gente sempre escolhe um nome que tenha alguma referência com o texto. E depois escolham salvar. Pronto, já está salvo. O nome aparece aqui no topo da página. E aí você já tem o texto de você salvo para qualquer eventualidade. Está salvo e está garantido. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Se alguém tiver mais uma dúvida, pode botar um comentário. Espalhem para os amigos, para os vizinhos, para o pai, para a mãe, para todo mundo que quiser aprender a usar um pouquinho mais do computador e decifrar, então, um pouco mais do teclado. Grande abraço para vocês e até a próxima.